da hidrodinâmica local e impacto ambiente, o Rodrigo Horner, para falar sobre a unidade coletora de resíduos flutuantes, do professor Alexandre Alho, sobre o monitoramento da efetividade, o professor Diego Fonseca, sobre a incrustação biológica das barreiras, a Rafa Bertolotti. A primeira pessoa. Bom, a gente começa com a apresentação, né, do Rodrigo. 10 minutos, aí eu te aviso. Então, a outra apresentação foi uma apresentação do processo, e essa mais uma apresentação do objeto. Vocês não estão falando aqui, não. Eu botei no primeiro slide esse modelo 3D, o primeiro desenho que a gente fez de barreiras, uma coisa totalmente ilustrativa, que é só um quadrado no AutoCAD com a malha pelo tamanho certo. Mas ela não é nada demais. Só que esse modelo foi uma ideia original, porque a gente pensou nas barreiras, eu acho que eu podia gastar um minuto falando disso. Já foi falado do Diego, na primeira mesa, sobre problemas sociais em relação à infraestrutura do saneamento básico e do estruturante. Deixei eu comentar que a mineração de Nilópolis tinha 99% do tratamento de resíduos. Isso é uma realidade. A gente fez um levantamento que o planejamento, até em escala internacional e nacional, de combate ao lixo no mar, ele não é efetivo, ele não é eficaz. E essa não eficácia passa por medidas de mitigação que se replicam nesse planejamento. Barreiras em rio, limpeza ativa e a tal da universalização da coleta. Só que isso, idealmente, é isso. Nem lixo vai chegar no copo d'água. Mas, a medir isso é muito complicado, principalmente os países em desenvolvimento. O Rio de Janeiro, a bacia da Guanabara, foi onde eu só uma das coisas que eu trouxe no mestrado, tem no SNIS 99% de coleta de esgoto, de resíduos sólidos. 99% de coleta de resíduos sólidos, só se o coletor por isso Arapuni, porque não tem nenhum número sem cabimento. E dessa necessidade vem a proposta do Orla Sem Lixo, que a Suzana já comentou, que é você proteger a orla, proteger o ambiente de interesse. Se eu tenho um manguezal, se eu tenho uma comunidade que mora na orla, ela não precisa conviver com o lixo chegando o tempo inteiro, com seus riscos ecológicos, de saúde, de impactos econômicos. O Pedro, o pessoal da vila, mora na vila residencial e chega lixo no quintal deles. Quem nunca foi pode ir lá ver. E a necessidade do projeto, as barreiras, como a gente vai mostrar aqui agora, visam isso, proteger ambiente de interesse. Nossa. Uma foto ilustrativa dela, segurando uma marquinha com uma garça, que é quem mais gosta das barreiras, essa é a primeira barreira de praia que a gente colocou. Aqui está a localização dela. A Ilha do Fundão está na imagem da direita, na esquerda, esse formato foi já a terceira versão. Ela começou só com uma das pernas, porque a gente tinha entendimento que o lixo se deslocava de leste para oeste, dessa forma. Na realidade, nessa foto do direito para a esquerda. E esse entendimento foi um pouco confirmado depois, como eu vou mostrar. Pode passar. Essa barreira tem 320 metros de comprimento, somando as duas pernas. Uma perna tem 220 e a outra 100 metros. Essa é uma foto da barreira como ela está hoje, Diego que tirou. E ela está... Lagoas? Tem Lagoas? Agora ela está precisando ser trocada, ela está com alguns buraquinhos, mas ela vai... Ela foi um experimento, assim, eu não gosto de falar certo e errado, mas ela funcionou bem. Essa rampa de monitoramento está com essa vegetação de restinga e é realmente deu um impacto bom para a nação. Essa é a nossa segunda área de teste, que é o protótipo de educação física. Essa linha azul é o projeto como ela vai ser no final. A linha contínua é o que tem hoje 250 metros. Ela inteira, 500 metros. Cada trecho, esses quadradinhos são as coisas que eu mostrei antes. Aí tem uma tonelada, 250 quilos de coita, 750 na central, 250 em cada uma das laterais.
E cada trecho desse tem 250 metros. Esse é no parque tecnológico. Não, educação física. Educação física. Isso. Já tem essa barreira aí, que ela foi feita no último processo construtivo. Tá. Mas faltou na outra parte, vai colocar. Vai colocar ainda, está pontilhada ali. O que a gente. Pode voltar só para usar aquele mapinha ali? Pode voltar mais um. A gente tinha uma dificuldade que era entender a dinâmica do lixo, que começou o estudo para a Gabi, e os esforços que a barreira sofria nas correntes de vento para poder dimensionar a fixação. O nosso entendimento é que o lixo se acumulava lá na educação física, isso é visual. Você vai lá, tem mar de lixo. Ficou isso em mente porque pode passar. Motivado por esse... Pode passar mais uma vez? Motivado por esse... isso que a gente queria confirmar, medir. E também para poder dimensionar a barreira, a gente precisava dessas variáveis. A gente não tinha as correntes no local. Os outros a gente tinha velocidade de vento, a forma da barreira, do montante de resíduos, densidade por cento de atrito, a gente tinha, mas as das correntes não. Então pode passar. Então, no meu mestrado, a gente foi, quando eu digo a gente, é a gente mesmo. Eu nunca fui sozinho. A Rafa estava na Júlia, infelizmente. A gente foi com os 3 derivadores e a gente fez alguns 7 lançamentos nesses pontinhos azuis para medir velocidade. Esse derivador, ele tem meio metro embaixo d'água, então ele pega o primeiro meio metro de coluna d'água, que é a faixa preferencial do transporte do resíduo sólido. Pode passar, tá bom? Esse é um quadro de resumo dos resultados que tem as rosas dos ventos das correntes medidas. Cada rosa do vento corresponde a uma área desse grid que está aí. Esse é um dado geral, não está dividido entre enchentes vazantes, e a gente confirmou que tinha uma corrente preferencial paralela à praia nesse local. Pode passar, por favor. Esse é o dado das vazantes. Esse é o período desse dado das vazantes. Você vê que na vazante realmente só vaza para lá, praticamente todos os dias que a gente mediu, a gente foi em 7 dias. 7 dias, 8 turnos de medição. Cada turno de 4 horas. Todos os dias que a gente foi, durante a vazante, ele ficou orientado a noroeste, que era o sentido que a gente esperava ser preferencial. Pode passar. E na enchente, a gente percebeu que em um pedaço isso se confirma com velocidades maiores, e no outro, não. No outro está um pouco mais errático e variando, mas principalmente paralelo à praia. Esse comportamento daqui mais variável mostrou por que, quando a gente tinha só uma perna de barreira, a gente tinha eventos de grande acúmulo de lixo. A gente imaginava que era alguma variação de corrente desse tipo, ocasional, e que essa medição trouxe para a gente. Então, a gente botou essa outra perna aqui, e o resultado do monitoramento melhorou muito. Então, esse estudo complementou com o estudo da Gabi para a gente ter um entendimento melhor da dinâmica do local e possibilitou que a gente fizesse a barreira que deu um resultado que o Diego vai mostrar para vocês, o acompanhamento da efetividade depois. Isso, é isso. Então, né, as pessoas estão em troca na hora de falar comigo, né? Inventa um monte de nome, me no WhatsApp. Isso aí é tão pimenta, cebola, isso aí, acho que eu me conheço como gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de participar do projeto. Né? Tive sempre uma espaço pequeno, o tempo normalmente fica muito curto, mas eu confesso que foi um projeto muito desafiador. Né? Mas quando a Suzana me chamou, eu tinha ideia de que seria desafiador. Por quê? Por 2 aspectos. Né? Primeiro, que recolher alguma coisa que flutua não é fácil. Né? Eu sou engenheiro naval de formação, eu também sou marítimo, eu comecei minha vida embarcado, trabalhando no navio. E tudo que cai no mar é difícil de tirar. Né? Então, eu sabia que ia ter essa dificuldade. Se a gente fizer uma pesquisa muito rápida na internet, dos barcos para recolher lixo, da unidade coletora, a gente vai encontrar assim, umas 20 concepções diferentes. E se a gente conversar com as pessoas que desenvolveram, que operam, todas vão dizer que tem problema. Né? Todas vão dizer que tem uma coisa que não funciona. E, normalmente, tem uma coisa que não funciona bem. Ácido dentro d'água.
metal dentro. Apesar de ser engenheiro naval, a gente, né, constrói navios de aço, constrói barcos de alumínio, mas fazer isso e deixar isso dentro d'água é sempre um problema. Por que eu estou trazendo esse problema? Porque uma coisa é uma empresa de navegação que tem dinheiro para você. E outra coisa é você usar isso sem recursos, assim, fatos de manutenção, para você estar operando o tempo todo, consertando o tempo todo. E o outro aspecto desafiador é o fato que tudo começa pequeno e termina grande. Né? Então, eu já sabia que a gente ia começar com uma coisa muito simples, como foi a primeira vez que a Suzana falou, você falou assim, não, eu quero só um container. A gente faz uma caixa assim, as pessoas vão botando lixo dentro. Eu falei, não vai terminar um container. Né? Porque as demandas vão surgir naturalmente, ainda mais que as ideias, né? Todo mundo tem ideia. Eu acho que é ótimo, todo mundo tem ideia. Eu adoro ideia. Né? Então, eu queria apresentar aqui, muito brevemente, as ideias que surgiram quando comecei esse projeto. Você falou comigo, eu sentei com essa computadora e comecei a colocar, assim, o que seria interessante essa unidade coletora, usando todas as restrições que a gente tem. Né? Então, primeiro, a ideia que a Suzana me falou com essa. Vamos fazer um sistema para coletar o lixo flutuante na Baía de Guanabara. Só que aí eu até perguntei, falei, mas vai ser só na Baía de Guanabara, lembra? A gente vai colocar... Não, a gente vai colocar, pretende colocar em tal lugar, Eu falei, não vai ter fim, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque para cada lugar a gente precisa de uma solução, muitas vezes, quando a gente fala em lixo. Se a gente pegar uma solução que funciona para um lugar, a gente colocar aquilo para todos os lugares. Né? E aí, qual foi a primeira ideia assim, que a gente colocou? Né? Aí falou um monte de coisa, né? Uma vez que você falou, não, vamos botar um motor elétrico que vai virar para puxar o lixo para cima. Eu acho que a gente tem que simplificar. Então, qual foi a primeira coisa? Não tem propulsão. Né? Por quê? Propulsão é um problema. Apesar de ser uma solução que faz as embarcações se movimentarem, mas é a propulsão que traz todos os problemas para a embarcação. Seja uma propulsão a vela, seja uma propulsão mecânica, sempre traz o problema, é a propulsão. Passei por... Então, a primeira coisa que eu tirei foi isso. Aí, vamos lá, só. Eu coloquei 3 fotos aqui que eu peguei de forma aleatória na internet, e a gente vê que tem conceitos tão diferentes ali. Normalmente é um barco feio, né? É um barco bonito. Não tem nada a ver com recolher lixo, né? Mas eu também sempre penso que barco tem que ser uma coisa bonita. Né? Tudo que a gente faz na vida tem que ser uma coisa que tem que ser agradável aos olhos. Né? Aqui a gente está antes aqui, o pessoal de Belas Artes falando, minha primeira esposa era de Belas Artes, né? E ela me ensinou isso. Né? E a gente, por mais que seja uma coisa simples, tem que ser uma coisa bela, né? Porque isso atrai as pessoas. Mas é difícil fazer um barco simples, barato, fácil de operar e ser bonito. Ainda mais feito por engenheiro. Né? Engenheiro, realmente, né? Tem uns problemas com essa parte. Acho que isso é só gastar dinheiro. Não é. Eu sou muito diferente desse aspecto. Então, eu comecei a elencar as coisas. Né? Então, tem que ter alta efetividade na época, não seria necessariamente a interceptação, mas o recolhimento do lixo. Né? E qual é o problema disso? Tem vários tipos de lixo diferentes. E lixo leve, né? Que é mais fácil lidar com coisa pesada que com coisa leve. Né? Outra coisa, coletar isso automaticamente. Aí a gente pode viajar, né? Botar um sistema com inteligência artificial que vai filmar, reconhecer o lixo. Só que tudo é dinheiro, custo e problema. Né? Porque você bota no primeiro dia, funciona com a beleza. Uma semana depois, começa a bater. E eu também pensei nisso, assim, como resolver esse problema com algo que fosse fácil da gente operar, fosse fácil da gente também manter, fácil e barato. Né? Isso é o desafio. Tentar fazer as coisas simples e baratas é o desafio. Fazer cara simples. Basta ter dinheiro, você sai comprando as coisas hoje em dia, tudo que você imaginar tem pronto, mas isso fica caro. Né? Outra coisa, facilidade de movimentar. Se a gente olhar para essas embarcações que a gente está vendo, a última coisa que elas são fáceis de movimentar. Né? É um trambolhão grande, esquisito, todo mal ajeitado. Mas por quê? Porque a única preocupação é ali. Eu tenho que ter um lugar para botar o lixo dentro. E depois, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei. Alguém vai resolver esse problema depois. E não é o nosso caso. Né? Outra coisa, os materiais serem baratos e resistentes à resistência ao desmatamento. Isso, existe solução? Existe. Mas que custa dinheiro. Né? E hoje em dia, tudo está muito caro. Né? O primeiro orçamento que apareceu no barco, eu tinha a ideia de fazer em alumínio. Por quê? Porque é um material que é fácil para mim trabalhar no laboratório, lá no Polo Náutico, mas só de material é R$15 mil. E é um barco de 3 metros. Só de material.
Só mão de obra. Tem mais uns 6, 7 mil reais só para a pessoa ir lá e soldar aquele barquinho. Então, só nessa brincadeira, 20 mil. Então, foi absurdo. Mas é a realidade. Né? Terceiro ali. Eu já falei bastante, né? O último, na realidade. Facilidade e baixo custo de manutenção. Facilidade de ser motivo, né? E ser fácil também, barato da gente. Então, vamos lá. A próxima aí. Bom, começou com o container que a Suzana me pediu. Né? Que inicialmente a gente tinha pensado em fazer em PAD, que a gente sabe que ele é um plástico, né? Industrial, polietileno de eletricidade. Ele é barato, ele é fácil de manusear, ele não precisa de manutenção, né? Mas aí a gente começa a ter alguns problemas, porque para fabricar isso a gente precisa de equipamentos que são caros, né? E que a gente, nesse momento, não tem na universidade. E a gente pode usar empresas para fazer isso, mas isso não custa dinheiro, né? Muito bem. Dali a gente começou a pensar num monte de soluções. Ela tem ali o containerzinho com a ideia. Então, se o barco não tem propulsão, alguém tem que fazer esse container se locomover, né? Se mover na água. E qual é a dificuldade? Como é que a gente vai recolher esse lixo? E aí veio, uma vez estava com você, né, Suzana, lá, vendo o movimento da maré. A ideia que a gente tem é assim, o lixo recolhe na barreira e a gente vai lá e tira. Mas isso funciona no rio. Ele está sempre escoando no mesmo sentido. Mas aqui, como tem a enchente e a vazante, na hora que ele está enchendo, o lixo encosta na barreira. Na hora que começa a vazar, o lixo se afasta. Então, a primeira coisa que eu pensei, falei, qual é o momento de tirar esse lixo dali? E como a gente vai tirar esse lixo dali? Então, né, assim, a lógica é o seguinte, eu vou tirar esse lixo na hora que eu estiver iniciando a vazante, em que ele se afasta um pouco da barreira. Por quê? Se a gente encostar na barreira e começar a ter impacto na barreira, a gente pode arrebentar, não. A gente pode danificar a barreira. E aí a gente não cumpriu a missão, que é recolher o lixo. A gente está recolhendo lixo e vai arrebentar a barreira. Muito bem. E aí, como é que a gente vai tirar esse lixo lá? Como é que a gente faz coisas que a gente não precisa estar o tempo todo fazendo manutenção? Então, a gente juntou esse monte de ideias e vamos para a última versão, que é o próximo slide. É aquela unidade coletora que vocês estão vendo lá no canto. Então, a ideia de fazer um barquinho catamarã, ele ainda está em cinza ali, porque a versão é alumínio, mas agora a gente já está fazendo, o material já está lá no polo, já chegou, a pessoa já está começando a cortar. A gente vai fazer compensado naval. Ele tem mais ou menos 2,80 m de comprimento. E como é que o lixo cai dentro e como é que a gente tira esse lixo de dentro da unidade coletora? Se vocês estiverem vendo ali do lado do barco, tem uma roda de paz, que é uma coisa bem antiga, só que foi desenvolvida para propelir as embarcações. Aqui não, aqui vai ser usado para movimentar aquela esteira que a gente está vendo ali inclinada, para recolher o lixo e lançar o lixo dentro da unidade coletora, que no caso é aquele container que nós estamos vendo. O que continua do alumínio é a estrutura do container, são cantoneiras de alumínio, e também a estrutura que suporta aquela esteira de soda. Se a gente for no mercado, essas esteiras elas são usadas em indústrias para movimentar os produtos na indústria, né? Movimentar alimentos, produtos que estão sendo manuseados durante a produção. Só que eu confesso que não estou tendo uma dificuldade. Por quê? Porque quando uma indústria compra esse tipo de solução, eles compram assim, 1 quilômetro de esteira, 2 quilômetros de esteira. E a gente quer comprar 4 metros, 6 metros. Então, toda vez que eu passo o e-mail, ninguém responde. Aí eu ligo. Aí quando eu ligo, falo com a pessoa, não, fala com a engenharia e já estão falando comercial. Ninguém. Por quê? Porque o cara tem que vender 2 quilômetros e não 6 metros de esteira. Mas a gente vai chegar lá, né? E o problema também é que não tem nenhuma empresa no Rio. Todas as empresas são de São Paulo, Paraná. Se fosse no Rio, você pegar o carro e vai lá e resolve o problema. Mas até o Paraná, para resolver isso, pode não ter tanta disponibilidade assim. Mas como é que é a ideia? Se a gente empurrar esse barco, se essa embarcação estiver relacionada por alguma outra embarcação, que tem que ser pequena, porque senão uma embarcação quebra a outra, né? Na hora que a gente começar a empurrar aquele barquinho, aquela roda começa a girar para movimentar a água, como se fosse um moinho. Só que agora é o barco que se movimenta e não a água que se movimenta. Se a gente gira aquela roda de paz, aí não está desenhado para montar o processo, mas tem um conjunto de engrenagens que movimentam aquela engrenagem que está lá em cima. E aquela engrenagem que está em cima é que movimenta a esteira. Então, o lixo que
vai chegando pela proa ali dessa embarcação, aquelas peças que estão em verde ali, vamos dizer, detalhista, né, descobrir, começando com as empresas fabricantes, o lixo é recolhido, cai dentro da unidade coletora. Aquele container é vazado embaixo, tem uma tela de aço inox, que vende na indústria, para trabalhar, R$140, né? Então, a água cai entre os cascos, não acumula água. Só que qual é o problema? Como é que ele vai tirar esse lixo de dentro? Tem graça nenhuma a gente ficar tirando com a mão. Então, a ideia vai ter uma rede dentro da tela container. Então, o lixo vai cair dentro de uma rede, essa rede tem um cabo de fiação mesmo. Então, para recolher o lixo, basta a gente alçar o cabo de fiação, subir, essa rede, esse cesto fecha, e a gente consegue tirar o lixo de dentro da unidade coletora. Então, essa é a ideia, né? Pode ser um negócio simples, né? Porque todo mundo já conta pronto, fica todo mundo simples, mas acontece com um desafio grande, principalmente o que é? Para fazer uma embarcação que conseguisse ser feita dentro do orçamento do projeto, que é sempre limitado, qualquer projeto é limitado, com materiais que os próprios pescadores podem manusear, ou seja, o pescador manuseia madeira, manuseia plástico, a gente se é muito simples, né? O alumínio já é um pouquinho mais complicado, mas não tem jeito, o aspecto estrutural precisa de uma resistência maior, mas também não é nada proibitivo. Quem instala, né, coisas simples numa embarcação usando alumínio, faz reparo em embarcações de alumínio, consegue mexer isso também. E é uma embarcação que pode ser desmontável. Toda ela é desmontável. Então, se a gente quiser botar na traseira de uma picape e levar para outro lugar, para outro estado, usar em outro lugar, isso também foi uma ideia que eu tive lá no nosso projeto. A gente pode fazer. Por quê? Porque do jeito que ela está montada ali, dando uma margenzinha, mas que no final, né, a gente aprende em General que o peso de uma embarcação sempre aumenta. Do dia que a gente pensa, até o dia que ela é construída e o dia que a gente corta ela no estaleiro. O peso nunca diminui. A estimativa de peso ali são 135 quilos, carregados 135 quilos. Isso é uma coisa simples. Não é porque a gente não pode, não, porque barco é desajeitado, né? Então, a capacidade de desmontar, então ela desmonta a esteira, uma peça, o container, outra peça, os cascos também podem ser separados usando pouquíssimas ferramentas. Assim, chave de boca, a gente monta tudo e desmonta tudo em 10 minutos. Então, a gente vai botar a caçamba de uma picape, levar para algum lugar, montar de novo, colocar dentro da água. Então, essa foi a ideia. Essa foi a ideia que eu tive junto com o Gabriel, né? O Gustavo já trabalhando comigo. Infelizmente, ele está aqui todo o meu problema, está cheio de prova, final de período e tudo mais, mas ele contribuiu bastante. E, obviamente, teve a contribuição de muita gente, né? A gente conseguiu fazer 2 reuniões, todo mundo sugeriu muita coisa, tentei absorver o máximo possível, né, no projeto. E agora a gente iniciou a construção, um pouco tardiamente, todas as dificuldades de chegar nesse resultado. Mas eu acredito que em janeiro a gente já esteja pronto, porque o pessoal está esperando só a cota. A gente já comprou alguns materiais, já está antecipando, mas a parte mais pesada tem que esperar chegar o recurso lá para o pessoal que foi contratado. Mas já está tudo pronto, esperando só chegar o material para a gente construir. Muito obrigado. Obrigada, professor Alho. Agora eu vou falar sobre o monitoramento da efetividade das barreiras com o direito do conselho. Divertido. Boa tarde agora a todos. Para quem estava mais cedo aí, a gente já se encontrou de manhã, né? Agora eu trouxe uma parte da equipe diferente, né? Eu lembro agora quem falou, né? Que era uma coisa depressiva, né? O problema, né? De manhã. Desanimadora, né? Então agora é uma foto sorridente, que a gente está falando de efetividade, né? Então agora é uma foto da equipe feliz da vida aí, que você vê que a criação está tudo certo. Então aí, relembrando, a equipe é composta por mim, docente do Cefet e aqui da UFRJ, né? Doutorando aqui, junto com a Virna e a Maria, que não pode estar presente, que são da engenharia ambiental da UF. Tá? Então pode passar, por favor. Aqui uma fotinho bem característica. Não, por favor, essa fotinho, foi legal? Então, da nossa pequena grande equipe, né? Somos poucos, mas fazemos um trabalho bastante interessante, bastante homérico, né? Como eu falei mais cedo, a gente tem mais de 24 mil itens inventariados e a gente topou o desafio de pegar mais uma área de caracterização. Se não era, já não estava suficiente 24 mil itens, vamos pegar agora mais uma área. Porque era sempre o desejo de saber, tá bom, como é que essa barreira está funcionando em efetividade? A gente teve vários percalços, desde o início do projeto, é interesse de uma área,
Essa é a nossa quarta área, pra vocês terem noção. Segunda área. Quarta, Segunda área. quarta, segunda área. Porque a gente teve vários problemas logísticos, de segurança, ou de problemas mesmo. Uma área tinha um uso recreativo, não dava para comparar. A outra área era um perfil muito erosivo, não dava para comparar. Aí na outra área tinha um problema de segurança, tinha pescadores que iam lá de maneira esporádica, que não eram vinculados ao projeto. A gente sempre tinha lista de redes de pesca ali. Então, era muito difícil até que a gente chegou nessa área, que é do lado, fica exatamente, dá para vocês verem aqui na lateral esquerda, como o Rodrigo mostrou a barreira, né? Então, esse enraizamento da barreira. Então, para a esquerda é a área protegida com a barreira, para a direita é onde ficam os pescadores, né? Atualmente. Então, a gente começou a monitorar essa área no mesmo dia, fazendo comparações. Pode passar, por favor. Então, essas duas áreas são bem próximas. É uma coisa interessante do ponto de vista que estão sujeitas às mesmas condições hidrodinâmicas. Tem um revés, né? Claro, não vou aqui esconder nada, a gente está num evento acadêmico, né? Mas, claro que é possível que essa barreira esteja também influenciando negativamente a área vizinha. Então, uma vez que eu comparo a influência da barreira com uma área sem a barreira, como essa área está do lado da barreira, essa barreira pode estar derivando, facilitando esse lixo se acumular. Então, pode ser que eu tenha um aumento na área vizinha, né? Mas isso não dá para a gente provar, mas é uma hipótese, né? Mas, com a maneira, a gente vai ver que tem umas reduções consideráveis. Então, a gente tem essas duas áreas. Uma área que a gente apresentou de manhã, de 48 metros quadrados, aquela protegida no centro da barreira, e essa área fora que tem 28 metros quadrados. Como é que eu vou comparar cores tamanhos diferentes? Então, a gente resolveu trabalhar com taxa de acúmulo. O que seria isso? Eu limpei a área, ela está limpinha, daqui a um tempo eu vou voltar e monitorar os resíduos e vou coletar tudo que tem naquela área. Então, eu tenho a diferença que eu coletei, a área estava limpa, eu coletei uma semana, 2 semanas depois, tantos quilos, divido pelo tempo transcorrido, né? Então, geralmente, no nosso caso, 2 semanas, e pela área, então, eu tenho uma taxa aí, média de acúmulo por metro quadrado por dia de resíduos, tá? Que é isso que a gente vai comparar. Essa área aqui começou a ser monitorada dia 20 de maio de 2024, então cerca de 1 ano depois da barreira. Agora que a barreira já estava satisfatória, a gente conseguiu ter o projeto, como o Rodrigo mostrou, já mais robusto da barreira. A gente fez 2 mutirões ali na área para tirar os resíduos aprisionados dentro da área da barreira, e aí a gente, então, começou a fazer o monitoramento. Pode passar. Então, aqui eu já tenho de cara uma coisinha bastante interessante. Se a gente for olhar a quantidade de resíduos que a gente coletou, aqui tem o somatório. Está cerca de 1 mês, ainda sem ter a barreira instalada. Depois da barreira teve os problemas, foi instalada, removida, mudando layout. Então, a nossa chegada de resíduos ficou oscilando ao longo desse tempo lá antigo, mas ela era assim antes da barreira. A gente teve coletas que a gente coletou, lembra? 120 quilos. A gente não aguentava mais, eram horas e horas de coleta. E agora vai diminuir. Aí chegou uma coleta que acho que foram 90 quilos, uma coisa assim também, a gente num dia só. Mas, então, antes da barreira, por exemplo, só de resíduos antrópicos, de fato, sem areia, sem origem natural, que a gente conseguiu coletar 20 quilos de uma coleta só, naquela área ali. Pode passar lá, amor. E aí, então, o que seria essa efetividade da barreira? A gente está estimando, a gente ainda vai rodar alguns modelos estatísticos, está esperando essa série ficar um pouco mais longa, né? Para a gente fazer algumas comparações de olhar essas variâncias do sistema, essas médias. Mas o que a gente percebe comparando uma mesma data, quanto de resíduo a gente encontrou na área dentro da barreira, então as taxas, comparado à taxa encontrada na área fora da barreira, né? A gente tem uma redução aí de 99% a 73%, né? Variando, ou seja, o que estava dentro da barreira
representa uma redução de 73% na pior das hipóteses em relação ao que estava fora da barreira. Tá? Então, os valores médios e medianos bastante elevados. Então, a barreira parece estar funcionando. E aí, tá bom, o quanto a gente viu. E o que é esse resíduo? A pergunta é, será que essa barreira altera também o perfil dos resíduos, não só a quantidade, mas o perfil de resíduos que chegam nessa área? O que a gente viu, olhando aqui esse gráfico aqui da esquerda, mostra a percentual de plásticos. Então, tem essencialmente plástico e não plástico. Já viu de manhã, mais ou menos 70% da massa é de plásticos. O que a gente vê aqui? Essencialmente, os resíduos continuam sendo plásticos. Essas populações são bastante parecidas. Então, dentro da barreira ou fora da barreira, a gente continua com uma dominância de plásticos. É claro que na área protegida pela barreira, a gente percebe essa oscilação, uma vez que a gente vai olhar e as coletas às vezes são 200 gramas, 150 gramas, 300 gramas. Não vai representar tanta coisa assim. Então, ele tem essa variação, porque a massa é muito pequena. A gente teve coletas de um pouco maior, mas mesmo assim são, acho que, 2 quilos, né, uma coisa assim. Teve coleta de 150 gramas, né? A gente ficou, uau, 150 gramas, é rápido para a gente coletar, é gratificante a gente ver isso aqui. Mas, essencialmente, são plásticos. E aí, se a gente for olhar, tá bom, e que tipo de plástico é esse? Será que, tudo bem, eu já entendi que não esse perfil de plásticos alterou? Parece sim ter alterado. O que a gente vê aqui? Esse gráfico é um pouco difícil de interpretar. O que a gente está vendo? As cores escuras fora da barreira. As verdes dentro da barreira. O que eu tenho aqui? O sólido, né? É o isopor. O que a gente percebe aqui? O isopor representa aqui em massa uma quantidade significativa dos plásticos que estão chegando na área protegida pela barreira. Provavelmente porque o isopor é muito leve, ok. Só que quando eu tenho pouco resíduo, algo muito leve sobressai naquele montante. E esse isopor, ele consegue galgar a barreira, possivelmente, vir pelas laterais, é um resíduo que se dispersa muito fácil. Então, se eu tenho 150 gramas, 100 gramas de material e chega isopor, esse isopor participa significativamente dessa massa. Agora, já na área fora da barreira, a gente também tem isopor. Só que esse isopor, no meio de várias sacolas e vários outros resíduos, ele fica diminuído drasticamente. Então, essa proporção de isopor nessa massa toma uma relevância maior na área protegida pela barreira. Se a gente for olhar as poliolefinas, de manhã, de novo, saquinho de arroz, saco de feijão, saco de cocaína, o papel de bala, essas poliolefinas, tem resíduos leves ali, claro, o papel de bala é muito leve, se comparado, por exemplo, a uma sacola de mercado, mas somando essas poliolefinas, você vai ter bastante coisa mais pesada. E essas coisas têm dificuldade de adentrar na barreira, muitas vezes. E aí, quando ela adentra uma sacolinha, ela vai dominar a massa total daquela coleta. Né? Tá? Então, a gente vê uma oscilação muito maior dentro da barreira, mas, de modo geral, o isopor dominando essas coletas na barreira. Então, acho que é isso. Terminei também por aqui. Foi o último, né? Então, obrigado pela atenção. Não, é minha parte. Eu terminei. Eu vou passar lá na frente. Obrigada. Agora eu vou falar sobre a identificação biológica nas barreiras com a massa. A ver esse processo de identificação sendo formado ao longo da barreira. Né? Essa foto ela foi tirada mais mil, já foi animal no lançamento. E a gente consegue ver que ela está bastante robusta, né, para poder ser organizada na barreira. São submersos em áreas de experimentação de organização oncológica, onde a gente tem informação dessas ilustrações. Esse processo é um processo de mão que vai estar instalado em diversas fatores ambientais. Então, o local onde está instalado, das superfícies, e também o tipo e a composição desse substrato dessas barreiras pode impactar também de que forma esses organismos vão estar atrelados a esse material. Alguns têm mais afinidade, outros têm menos. Isso aí vai mudar as espécies presentes nessa estrutura. A nossa preocupação em relação a isso
é que esses organismos podem afetar de alguma forma, né, a barreira, tanto com o aumento do arrasto, né, por comprometer esses espaçamentos entre as telas, fazendo com que a barreira possa perder um pouco de estabilidade, como também uma possível diminuição da flutuabilidade por conta dessa biomassa aderida, fazendo aí um peso extra ao longo da estrutura da barreira. Então, com isso, a gente deu início a um experimento esse ano, com a 2024, para conseguir entender de que forma esses organismos iriam afetar a nossa estrutura da barreira instalada na prainha e se seria interessante a gente modificar, talvez, esse material utilizado na tela para um material que talvez não fosse ter esse mesmo comportamento. Pode fazer. Então, explicando como funciona esse experimento, né, a gente fez a instalação de 12 flutuadores lá na prainha em uma estrutura, ver aqui nessa imagem, no cantinho, em uma estrutura de PVC, né, onde a gente tinha 3 colunas de PVC conectados e 4 flutuadores distribuídos em cada coluna. O uso do PVC, a gente achou interessante por trazer uma estabilidade, né, para essa estrutura, impedindo que esses flutuadores talvez tivessem contato entre si e impedindo que essas telas talvez se encostassem, trazendo alguma perda aí nos resultados, né, poderia impactar de alguma forma. A gente, então, utilizou 3 materiais diferentes de tela para fazer esse estudo, 3 materiais de tela por barreira, ou flutuador, desculpa. A gente denominou esses materiais tela A, tela B e tela C. A tela B e a tela C são materiais né, ambos foram válidos por uma gente pela rosca. O material denominado tela A é um material chamado demonstrador, que foi uma tela que foi conhecida como uma tela teste, que poderia ser utilizada também para a configuração das barreiras. A tela B é a tela que a gente utiliza atualmente nas nossas barreiras. E a tela C é uma tela comum de galinheiro comercializada, que pode ser comprada de fácil acesso. Nosso experimento durou 6 meses, né? A gente fez aí programa de intervalos de retiradas, onde a gente tem retiradas de 3 flutuadores no primeiro mês, 3 após 3 meses, e 3 após 6 meses de instalação, sobrando 3 flutuadores aí para caso tivesse algum dano, algum deles a gente pudesse repor esse material. Como funcionam esses resultados? Né? A gente fez, então, em parceria com o pessoal da biologia, que me auxiliou nesse processo. Eles faziam essa análise laboratorial, e após a retirada desse material na água, eles levavam para o laboratório para fazer uma análise quantitativa, né? Fazendo a pesagem das telas úmidas, e também uma análise qualitativa para conseguir identificar quais são as espécies presentes nessas telas diferentes. Pode passar. Além disso, também, eu decidi fazer um monitoramento semanal para que eu pudesse visualizar tempos mais curtos como acontece a evolução desses organismos. Então, apenas visualmente falando, a gente consegue ver que após 3 meses de lançamento desse material em água, a gente já consegue ver uma camada espessa de material orgânico atrelada a esses materiais. Eles, a princípio, têm um comportamento diferente de cada tela. Porém, ao final, né, dos registros fotográficos, em outubro, a gente já consegue ver que eles têm um padrão semelhante entre as telas, todas já estão bastante atreladas. Então, eu trouxe aqui os resultados laboratoriais que a gente conseguiu. Né? A última retirada foi feita agora em novembro, que deu 6 meses de experimento. Porém, ela não se trazer na apresentação de hoje, ainda não estão prontos, a gente ainda está analisando. Mas falando, então, em relação à retirada feita em junho, após o mês de lançamento da estrutura na água, a gente conseguiu ver que já estava no início, né, desse processo, e todas as telas já estavam com uma camada espessa de matéria orgânica, com alguns criptogrados atrelados, tá? Em termos quantitativos, né, a pesagem da tela A foi que apresentou um menor peso mínimo médio, tá? Então, a partir da tela B, ela apresentou um maior peso mínimo médio, foi aqui se desenvolveu mais rápido, e as formas elas foram semelhantes entre todas, né? Todas apresentavam pequenas crustáceas, poliquetas e esse glossário denominado gritina. Após 3 meses de lançamento da estrutura, a gente fez retirada em agosto, né? A gente já teve um comportamento diferente, a tela ela se destacou mais nesses meses, ela apresentou um maior peso do médio, né? Mas eu quero ressaltar que a gente teve um problema
na retirada dos flutuadores, onde a gente teve a perda de uma tela do tipo B, que é a tela que a gente utiliza atualmente na prainha, que pode ou não ter impactado nesse resultado. Então, talvez a tela B poderia estar superando a tela A novamente, mas isso vai ficar mais claro quando a gente fizer a última análise, na análise aí dos 6 meses. De qualquer forma, as falas também se manteram praticamente as mesmas, mas a gente já conseguiu observar a presença de uma espécie invasora, que é a espécie Terambilis, que é uma espécie que a gente já estava visualizando na estrutura da nossa barreira. Não consegue voltar para o primeiro, mas que é a espécie que a gente consegue visualizar já nessa foto, esse mexilhão verde aqui. Essa espécie é uma espécie invasora, ela não é nativa aqui da região, e ela é uma espécie que a gente está conseguindo observar bastante, né? Até mesmo conversando com outros professores vão estar presentes, mas existe essa espécie que está bastante em alta, né, na região agora atualmente. Apesar de ser uma espécie invasora, ela tem facilidade em fixar, né, nas estruturas e está ganhando bastante proporção nessa região. Os pescadores também já me relataram que elas costumam ficar bastante impregnadas nos cascos dos barcos, então ela está sendo bastante visível, pode flutar. Então, a gente consegue ver que após 3 meses de estudo, elas já começam a aparecer, inicialmente elas não têm a mesma coloração, ainda são bastante pequenas, mas elas já começam a evoluir e ganhar a coloração das espécies mais avançadas. Esse gráfico é um gráfico apenas representativo para que a gente possa visualizar, né, quantitativamente a evolução dessas telas ao longo dos meses. Então, após um mês, como eu disse, a tela B, né, que é a tela de atualmente na prainha, é a que teve maior prejuízo, e na tela do mês 3, a A foi a que se destacou mais, mas possivelmente isso pode mudar após a análise dos 6 meses. Pode passar, tá? Então, essa espécie que eu falei, essa espécie invasora da Pernambucas e outras também, possíveis espécies invasoras, elas acabam competindo com as espécies nativas da região e fazendo com que elas, por terem maior afinidade em ambientes autorizados, elas se fixam primeiro entre elas, impedindo que outras espécies colonizem, tá? E a gente também espera que, após o estudo, a gente consiga obter resultados semelhantes entre todas as telas, né? Tudo indica que sim, essas telas não vão ter uma diferença significativa de adesão desses organismos, porque, por conta da poluição orgânica, esse processo ele fica bastante acelerado e chega um momento que essa superfície ela fica toda tomada, né, por esses organismos, e eles possam possuir comportamentos semelhantes, né, essas telas entre si. Então, esse estudo vai fazer com que a gente consiga entender de que forma esses organismos vão impactar nossas barreiras e a nossa produtividade, né? Se será necessário a troca desse material, mas eu acredito que não. As telas terão comportamentos semelhantes, esse comportamento por conta do local, né, dessa poluição urbana presente, que acaba desenvolvendo essas comunidades, mas houve um experimento que vai ter respostas mais certas. Isso que eu quero dizer. E como a gente conseguiu visualizar, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre assuntos, né, mas eu faço parte dessa pesquisa junto com a professora André, que talvez pudesse responder melhor. É uma espécie que está crescente atualmente na região da Baía de Guanabara, acredito eu, por conta da poluição urbânica e do nível de ossificação, né, a Baía de Guanabara é bastante ossificada, fazendo com que esses organismos eles tenham maior afinidade
tanto nessa região como nas superfícies que estão submersas aqui. Então, como vocês me relataram, né, os casos de barco é mais fácil de você visualizar a presença deles organismos, mas a gente também conseguiu observar na barreira, não necessariamente por conta do material que a gente utiliza, mas eu acredito que esteja mais relacionado ao ambiente em si, que é mais propenso, né, para a reprodução desses organismos. Ela faz algo com a saúde? Então, eu já tive essa conversa com a professora Andréia e ainda não tem estudos dizendo, né, se eles poderiam ser comestíveis ou não. Acho que isso está mais ligado aonde você retira esses organismos por conta da poluição do local, né? Eles podem estar infectados ou não com a poluição local. Mas ainda não tem nada certo em relação a isso. Isso é uma boa de saber que já tem pescador comendo. Não, Sim, não, tá? Eu já vi. Eu vi na Fórmula mês passado. A nossa panela ficou com tanto que eu tenho tanto aí. Esse é ideal, foi muito. Você não apoia, tá vendo uma comentário da nossa direção, professor Marco Antônio Gabriel. Microbiologia. Ele estará fazendo testes de bactérias e mexicões dentro da cidade. Ele está coletando mexicões dessa maneira. E claro que a gente gostaria que a bactéria não privada. Então, se é uma boa coisa, né, oferecer mexicão lá. E esses mexicões serem realmente comestíveis. Eu mexi nada mais, nada menos que ele filtra a água do mar, né? Pois é. Mas ele está pedindo tanto a qualidade da água, né, a vulnerabilidade, quanto analisando a qualidade para E tem o pessoal pegando camarão junto da barreira, né? Parece que a barreira virou. camarão, parece que também virou. A gente tem uma racha ali atrás dentro da barreira, como o camarão ali. Eu pego o siri dali, como o siri dali. Peixe. Pô, só peixe, bichilão. Estamos aí, firme e forte. Dando até palestra, hein aí? Pode. Vai ser uma pergunta, pessoal. Eu queria perguntar para o Diego e para o Rodrigo um pouco sobre as inspirações em soluções baseadas na natureza para vocês. Como é que vocês veem assim, o resultado das barreiras em relação à teoria? A barreira, ela está mais do que uma solução. Ela não é uma solução green drain, porque ela não é infraestrutura, mas ela vem nessa linha de ser uma coisa baseada em ferramentas naturais, em dinâmicas naturais. E você se aproveita de um processo desse para facilitar o seu objetivo, a sua estrutura. Fala desses processos naturais, você... No nosso caso, é o posicionamento da barreira de deriva de lixo para não ficar na região. O posicionamento da barreira de angulação, porque a gente tem muita corrente preferencial assim, de leste para oeste, então levaria lixo. Então, no outro lado, a barreira é mais reta ali, não acumula tanto. Porque o sistema preferencial do transporte do leste para oeste, da deriva. Então, é aproveitar uma dinâmica natural no seu projeto de engenharia. Isso facilitar essa atividade que o professor tinha dito antes, que é retirar ou movimentar objetos na água, né? Na verdade, ele tem que estar fora da barreira. E se ele tirar a barreira, então a embarcação vai destruir a barreira. Já começaram a entender. Você tem uma embarcação que vai rebocar, vai empurrar aquela que a gente fez em unidade coletora. Só que ali tem pontas, né? É metal. Então, se o operador estiver ali, se descuidar, acelerar um pouquinho mais o barco e aquilo esbarrar na barreira, ele pode rasgar a barreira. É muito fácil isso acontecer. Então, o melhor momento é quando o lixo se afasta da barreira. Só que de longe da barreira é aquela brincadeira de gato e rato, né? Fica fácil ele fugir de onde você está, né? Então, existe também vamos dizer assim, vai ter que ter um adestramento de quem for manusear
a unidade coletora. Vai ter um aprendizado, né, de como fazer a unidade coletora conseguir captar o lixo de forma assim, mais eficiente e não ficar ali, vai e volta, vai e volta. Porque a unidade coletora pode ser uma espalhadora de lixo, né? Ou seja, se você não souber usar, aquele lixo que se afastou da barreira não espalha. Então, tirar coisa que flutua é difícil, porque você não tem controle sobre o movimento que ela faz. Na lógica, se você fizesse uma coisa muito grande, aí seria mais fácil. Mas aí tem a limitação do custo, a limitação da operação, começa a ter uma série de... É um processo de desenvolvimento, né? Tem que testar, tem que botar na água, empurrar, o região que ele vai esbarrar na barreira, ela vai jogar alguma coisa. Nós vamos? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Vou falar, vou criticar. Pode. Sobre a experiência mesmo dos criadores de mexidão para a barreira. Quer dizer, para mim, Eu sei que tem vários lugares, sei lá, Juju, vocês, né? Tem, Bahia Grande, sim, em algum momento vocês se valeram dessa experiência. Não, o que aconteceu, na verdade, foi assim que a gente montou a barreira, alguém falou, não lembro quem foi o Pedro, ainda não lembro, ele falou, isso vai ser um criador de mexido. Porque ela tem um formato muito parecido às coisas que tu pois é, mas ninguém pensou o contrário. Quer dizer, vamos lá ver quem cria mexidão para ver qual é a experiência, por exemplo, de quando eles têm que, enfim, toda a parte de produção. Não, a gente não teve essa... Não, a gente não estava com essa mentalidade de encontrar isso na barreira. Foi algo que a gente começou a observar ao longo do monitoramento e começou a se indagar se era interessante para a gente manter isso ou não. A ideia não foi pensar nesse... Eu vou ter que te contar que, assim, das coisas que eu estava vendo, às vezes, que vocês postam, era das coisas que eu achava mais divertido acompanhar, assim, quando eu vinha foto, né, para mesmo, é isso mesmo. Mas não é uma alteração ambiental, né? Claro que Pro bem ou pro mal, mas... Acho que não tem bem mal nesse caso. Olha que a gastronomia não resolve. Com a aula de microbiologia, então... Uma liga daqueles que consideram essa balda ali, eu tenho que ver isso. Não vai ser pesquisa, não vai saber. Essa galazinha, a piramuna, a piramuna, são peixes que não tinha mais ali, na praia agora tem. Você sabe o que eu sou da vida? Isso é verdade. Não, essa questão da ilustração, eu lembro que alguém perguntou, eu não me lembro se foi o pessoal do CETIC, eu acho, que eles trabalham com materiais, né? São CETIC, o Centro de Pesquisa Da indústria têxtil. da Indústria Química e Têxtil, né? Têxtil e Química. E eles perguntaram, e como vocês vão tirar a incrustação? Né? Como vai ser retirado? Vocês vão usar... Químicos, né? Alguma coisa para evitar que isso aconteça. E aí veio a questão, né? A barreira como um elemento onde a gente vai ter o que chama uma biofalda, né? Isso vai ser um problema. Ou podemos pensar a barreira como um recife artificial, né? Uma coisa que é necessária para uma finalidade, mas que pode ter uma segunda funcionalidade, que é promover a tipo de vida que seja interessante, tanto para o sistema local, quer dizer, como para o ecossistema local que envolve as pessoas que moram por aí perto e que gostam de comer mexilhão. Agora, a barreira incrustada desse jeito, impede a passagem da água e a fixação do lixo também, né? Ela chega num ponto... Ela dificulta a passagem da corrente ao longo da tela, né? Porque ela está sempre com a tela fechada. Mas, por conta, né? Isso a gente ainda... No nosso teste foi em escala menor, né? Não é o tamanho da tela que a gente costuma utilizar na estrutura da barreira. São pequenos pedaços só para ver esse comportamento. Mas eu acho que, pelo comprimento da saia não ser tão longo na coluna d'água, não é uma coisa que vai impactar
tanto, né, na passagem recorrente. Porque a nossa tela, nosso comprimento de saia é relativamente curto, né? Então, eu acredito que não vai impactar, pelo menos não significativamente, a estrutura da barreira como um todo. A existência da saia já é um impeditivo maior do que a fechar a saia. Ter uma saia ali já é um... Quer? Vai impedir que o lixo passe por baixo. Ou o motivo da saia, vestir. E o lixo não fica fixo na barreira, né? O lixo passa por baixo, né? Tem Sim. uma camada, tipo, o lixo flutuante, ele é uma camada, né, de nível da água. Assim. Ela tem um máximo de superfície e decai exponencialmente com a profundidade. A gente viu na literatura, 15 vezes a cada meio metro. 15 vezes menos a cada meio metro. Ou seja, que aquele lixo que estava em água vai continuar a passar. Mas tem essa questão da resistência ali, ela pode ser importante. Para a barreira. Para a barreira. Para a barreira, não para a corrente. Não para a corrente. Para a barreira. Por causa da área, ela pode começar a arrastar a barreira da posição dela. Num dia de uma maré mais intensa, ela pode arrastar da posição. Então, eventualmente, pode pensar em alguma alternativa que seja simples de se substituir quando a barreira estiver saturada. Ou seja algo que você não tem que desmontar tudo para colocar algo novamente. Ou seja, algo que seja simples de retirar e recolocar uma coisa nova. A saia, ela vai ser junto de saia, né? Coletar o mexilhão. Não, mas isso é verdade mesmo, cara. Aí vai virar realmente um criador, né? Que o criador pensa que vai lá e retira e coloca uma nova estrutura que o mexilhão vai aderir uma barreira. E a carga hidrodinâmica vai existir. Toda a área. A tensão é muito grande. A pressão é baixinha, mas a área é grande. Já entra na análise econômica aí, o mexilhão. Quando os barquinhos de Niterói passar carregados no tabuleiro, eu vou filmar, mostrar para vocês, carregado. Eles passam carregados, eles vão lá, mergulham, tiram, carregam aquilo, vai para Niterói, cozinha. Mas tem que saber que esse mexilhão ele vai desenvolver por um modo que ainda ele cresce, sabe? Não, o mexilhão na barreira, quando a barreira foi para a praia, ele já está Isso. Eu vi lá, as conchas. Esse verde aí, eu peguei. O verde trabalhando com o marrom. Esse vai mais rápido. O verde. Eu tô falando. Eu fui, peguei. Esse vai mais rápido. 5 vezes mais rápido do que o gosto. Por dentro igual. Só que o verde é perna verites e o marrom é perna. Isso. Depois que cozinhou, você pensava que vai ser aquilo aí. Coisa de cor por dentro. Obrigada pela presença de vocês. Então, gente, eu vou agora fazer uma pequena retrospectiva para o futuro. E depois nós vamos tirar uma foto, é isso? Sim. No início do ano, de acompanhamento, né? Mas essa terceira jornada de integração está encerrando, então, esse projeto. Mas houve um antes, na verdade, o Alacine Lixo começa lá atrás com a prefeitura universitária vindo para aqui para a engenharia costeira, meu Deus, o que a gente pode fazer com esse lixo no entorno da Ilha de Silval? Nós, da engenharia costeira, raramente
percorremos a orla da Ilha de Fujalba, né? Mas foi a partir daí que a gente começou a ver o trabalho da Gabi, um trabalho pioneiro aqui. Então, esse antes vem lá, 2017, 2016, né? Com as primeiras observações. Em 2019, vem o Hugo Boticário fazendo um workshop, né, de cocriação de projetos, aquelas coisas novas, né, juntar um monte de gente diferente. E lá vamos nós, e aí começa, né, a se desenhar o desenho atual, né, do estilo do projeto, que teve seu primeiro financiamento começado em setembro de 2021, com o apoio do Parque Tecnológico, né, daqui da UFRJ. Então, nessa primeira edição, a gente começou a falar do assunto, a juntar, né? Então, começou o caranguejo, né, a parte do assessoramento remoto, qualidade de água, monitoramento da água, a microbiologia, olhando a contaminação dos plásticos, enfim, teve um recorte inicial de que congregou alguns pesquisadores, sempre nessa ideia, né, de que nós temos na UFRJ uma oferta enorme de especialistas em muitos assuntos, e fomos evoluindo. Depois veio, né, a Fundação do Boticário abriu um edital, submetemos o segundo recorte. Esse segundo recorte era a comunicação e a tecnologia social como eixo principal do projeto. Então, aí começou o diagnóstico, né, das comunidades de pesca da Prainha e da Vila Residencial, e reforçar a equipe de comunicação e como comunicar internamente e externamente o projeto. Que realmente foi uma construção ao longo de 1 ano e meio, e aí concluímos, então, a primeira jornada foi, então, encerrando o projeto do Parque Tecnológico, a segunda, os dois na Inovateca, com a jornada de integração, a segunda, né, que foi em julho de 2023, onde teve a Companhia Folclórica Dança, não foi? Enfim, muitos de vocês participaram. E agora chegamos, então, ao encerramento do terceiro projeto, enfim, financiamento, né? A gente submete uma proposta, isso quer dizer, ok, nós estamos criando novas frentes de trabalho, então esses 6 objetivos que foram reunidos hoje nessas 4 mesas, né, que brilhantemente vocês, colegas, apresentaram aqui e as discussões que acabamos de encerrar. Então, o próximo. Então, esse, né, é o nosso desenho, né, que vem a partir, né, do Oásis lá, chamado assim, aí de Guanabara, e com esses ingredientes, né, que permearam essas 4 mesas, né, que foram que se desenvolveram hoje, né, com a parte da interceptação, né, proteção, né, de manguezal e praia, coleta e transporte, reciclagem, né, comunicação, monitoramento e modelo de negócio. Próximo. Então, esse é o time do Projeto Folia, né, que tem algumas pessoas que fizeram parte do projeto anterior e que estão já fazendo parte dos próximos passos, né, no cantinho, mas os eixos principais do projeto. Então é isso, né? Um projeto de base acadêmica significa que nós temos uma oportunidade de pesquisa. Nós estamos trabalhando no nosso quintal, é fácil acesso, e nós temos uma série de facilidade para desenvolver o trabalho, né? A gente trabalha muito no Amazonas e sabemos o que custa fazer uma simples campanha de emissões lá, né, de deslocamento, enfim, e logística. Né? Próximo. Nós falamos, né, do laboratório vivo, né, esse clichêzinho, né, que parece por aí, laboratório vivo, que isso é ter no mesmo território, desenvolver no certo território, atividades que se complementam, se conversam, se enriquecem
entre elas, essa ideia da multidisciplinaridade. Então, basicamente, né, com esses projetos de pesquisa, a gente busca também, né, oportunidades de desenvolvimento da pesquisa. Então, o que vimos hoje, né, onde nós estamos finalizando esse projeto Fundir. Então, falamos das barreiras experimentais, protegendo parceiras do manguezal, né, da áreas piloto do Mangue Rio Grande do Sul. Nosso propósito, na verdade, é fechar com barreira, né, evitar que o lixo invada, na verdade, toda uma área de manguezal, né? Não apenas parceiras como nós estamos trabalhando. A dificuldade maior são as ações de limpeza. A gente pode fazer uma barreira de 400 metros, fechar o mangue, pode, mas limpar os 5, 6 hectares de mangue já é um outro patamar de esforço, mas nós estamos caminhando para lá. Resposta do ecossistema de manguezal à ausência de lixo, né, o que vimos na mesa de hoje de manhã, as barreiras experimentais protegendo áreas de praia, essas 2 áreas da prainha, que ainda vão abrir, né, essas pequenas áreas, nós vamos continuar ampliando, porque nós entendemos que aquele área do fundão é um cenário belíssimo, né, um espaço muito qualificado, o espaço mais nobre que nós temos aqui na FRJ e que está naquelas condições bem impróprias, digamos, não somente para banho, mas para estar lá. Né? As unidades de coleta e mecanização em desenvolvimento, a caracterização do lixo, acho que esse item tem tido um avanço enorme, né, durante esse projeto, que é muito importante para a reciclagem. Né? Qualquer tipo de reciclagem, a primeira pergunta que vai fazer é que material é esse. Então, além da caracterização do lixo servir nesse processo, é quantificar também e avaliar a efetividade das barreiras que o modelo acabou de apresentar. Os peixes na planta experimental, foi mostrado hoje de manhã também, é a planta pequenininha, tem uma muito pequenininha, por esse tamanho, tem uma de 6 quilos, onde se fizeram os primeiros peixes, e agora, então, ali ele mencionou Elaine, que em março nós teremos a planta de uma tonelada por dia, já aqui na FRJ, portanto, isso vai então, acelerar também os outros processos de levar o lixo até agora. E o avanço, então, do modelo de negócio com essas avaliações, os estudos, esse modelo de negócio que, enfim, ele certamente, mesmo quando todos os elementos que nós visualizamos possam ser avaliados, sempre haverá novas possibilidades. Tudo isso com uma comunicação ativa, eu queria parabenizar a equipe da comunicação que não estava dentro, né, dos 6 objetivos, né, mas tem ali acompanhado todo o projeto do FIMEA também, tanto das mídias sociais, nós estamos aqui fazendo transmissão online, gravando, graças à equipe da comunicação, e também a comunicação que vem sendo feita também por parte acadêmica, na multiplicidade que nós tivemos desses 3 trabalhos apresentados vinculados ao projeto Alacimite. Já tem vários aqui publicados, tem uma produção acadêmica que vem crescendo, buscando, enfim, a força da equipe para também levando o projeto para, de alguma forma, validar o projeto externamente. Com as artes, terminando o projeto, como já foi mostrado hoje à tarde, e o trabalho participativo das comunidades de pesca. Então, isso eu acho que é um resultado, né, de onde nós estamos hoje, e vamos para o futuro próximo. Né? Quer dizer, tem um futuro imediato que eu gosto, né? Mas um futuro também imediato, que são os projetos já iniciados, que
que dá continuidade em outros recortes. Né? Nós temos um projeto que o professor Eduardo está participando, na área CNPq, que é uma parceria, né, CNPq com empresas, no caso da L'Oréal, que está focando no Manguezal de Bom Jesus, por razões quase óbvias, né? O Manguezal de Bom Jesus está, quer dizer, a L'Oréal está olhando para o Manguezal de Bom Jesus, né? O prédio, o maior prédio, né? Centro de pesquisa da L'Oréal está localizado aqui na Ilha de Fundão, e eles têm uma visualização direta, bonita até, né? Desse manguezal, ele vem diariamente, né? O sofrimento desse ambiente. Então, eles têm certamente muito interesse nesse recorte específico. Agora, a Ola Sem Lixo adicionou um nome no seu nome, que é o Transforma, que entra com o Petrobras, né, Petrobras Socioambiental, onde nós estamos focando, então, agora na infraestrutura para a operacionalização do conjunto da solução. E aí, conversa, na verdade, tem um programa dentro da Petrobras que chama Ecosempes, do Centro de Pesquisa aqui na Ilha de Fundão. O Ecosempes, ele busca trazer projetos para a Petrobras que visem, enfim, a sustentabilidade, e dentro, aí eles identificaram, na verdade, 3 projetos, um deles é o OR, e outros 2 projetos que vão conversar com esse projeto, com o nosso projeto. Então, esse é um elemento, e outro elemento é o Plano Diretor 2030 do FRJ, onde nós temos 2 infraestruturas que também permeiam, né, a atuação do Ola Sem Lixo. Um é o Parque da Ola, que é requalificar toda aquela área que ainda tinha verde lá, que são as áreas de ações, né? Você não vê lá, tem o SEMBS, tem lá a letra, etc. É uma área de 70 hectares, ou seja, um pouco mais da metade do que é o termo de Samento, uma área enorme, e que, enfim, um dos problemas é certamente o que é lidar com essa questão para poder implantar o Parque da Ola. E a outra infraestrutura é o POMAS, que é um polo de meio, uma área, na verdade, para o diretor está pensando nos espaços, né, do espaço da universidade. Então, o POMAS é um espaço para a criação de um polo de meio ambiente e gestão integrada de resíduos sólidos. Então, hoje, o Diego estava conversando, o lixo que vem que não serve para uma coisa, serve. Você tem um parque de empreendimento de reciclagem dentro do mesmo espaço, você facilita muito essa destinação, que não serve para um, serve para outro. Então, essas duas... Próximo. Então, o Petrobras Socioambiental, basicamente, vai trabalhar, né, além da qualidade de água, vai trabalhar o desenvolvimento ou a operacionalização da solução, né? Ou seja, implantar as barreiras e aí já fazer a coleta, o desembarque, né? A reciclagem. Então, as duas infraestruturas que conversam, né, com aquela, né, tanto com o Parque da Ola como com o POMAS, são uma edificação que é a base de apoio, né, seria uma base de operação da Clarinha, e a outra que é o Centro de Recolhimento, Triagem e Destinação e Inundação do Lixo Flutuante aqui do POMAS. Então, essas duas infraestruturas estão no contexto do Petrobras Socioambiental ou Ola Sem Lixo, como for. Próximo.
Bom, então aqui um detalhamento, né? Então, nesse novo recorte do Bola Sem Lixo, vai entrar a arquitetura, né, que está aqui igual, alunos de enfermo, professor Vinícius, arquiteto da formação, vai ser professor na Escola de Belas Artes, Maria Paz Sergipe, e quem está liderando essa frente. Então, temos, né, uma edificação na prainha para acolher, né, servir como base de apoio para a pesca na prainha e como base de apoio para essa gestão, né, de toda a solução nesse ambiente. Então, uma solução que está sendo, né, os seis apresentaram agora na SEAC, soluções estão sendo pensadas junto com a PAC, que já tivemos algumas reuniões para que essa solução seja a melhor possível, né, atender a necessidade, mas com muitos elementos de sustentabilidade, aproveitamento de água de chuva, painéis solares para a geração de energia, aquecimento de água solar, enfim, construtivos de baixo custo de manutenção, por aí vai. Também com uma associação de agrofloresta, que é um outro assunto muito sensível aqui no FRJ. Nós temos vários projetos de agrofloresta, conduzidos por estudantes, enfim, para que vão dar suporte a essas iniciativas. E aqui, então, a outra infraestrutura, lá onde seria feito o desembarque, né? Então, estamos sempre falando de construções simples, todo projeto conversa com essa ideia da sustentabilidade. Então, um desembarque e um transporte, né, até a planta onde vai ser a preparação daquele material para entrar, por exemplo, na planta de pirólise ou em qualquer outro tipo de reciclagem, se for o caso, vai ter um local de gestão desse. Então, esse programa Ecosemples, então, são 3 projetos, esse é um dos projetos, né? Bola Sem Lixo Conforma, próximo. O segundo projeto é justamente a planta de pirólise de uma tonelada por dia, da qual a Aline estava falando hoje de manhã, que vai conversar, né? Elaine e Elaine. Pois é. Tem Cristina e Cristina. E o terceiro projeto, que também começou agora, que eu acabei de saber, na verdade eu vou saber disso amanhã, que é ganho de biodiversidade. Esse é o foco do projeto. E aí trabalha, né, a floresta, a restinga, a floresta a gente não tem, né, muita influência, mas tanto na restinga, que trata, por exemplo, dessa técnica de recuperação da orla, que foi uma das coisas, né, em paralelo que a gente foi apoiando, o ranqueamento, né, da praia para evitar a erosão, ou seja, estabilizar a linha de costa para ter uma conformidade da costa. Que, então, aí tem uma recuperação, aí tem um plantio previsto de espécies de restinga. O que a gente está vendo que algumas espécies já estão, não precisa nem plantar, que já estão naturalmente, uma vez que a gente cria as condições físicas, né, a natureza faz o mesmo. E também no monitoramento humano. Então, parte da equipe, o professor Marco Rosado e o professor Eduardo, que estiveram hoje de manhã, eles já estão dando continuidade, digamos assim, ao trabalho do BANG através desse projeto que eles estão participando. Então, isso
caminhando, nós caminhamos esse caminho andar, é isso. Na verdade, a gente vai, e eu espero que, né, como eu disse o Eduardo, eu acho que o Eduardo hoje de manhã, né, os editais façam, os pesquisadores ficam. Na verdade, acho que a lei, né, dentro nessa teia, né, que a gente vem costurando com enfim, de alunos de todos os níveis, né? Aqui nós estamos com alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas, enfim, tudo isso é um ganho, né, enorme para o futuro, né? Para cada vez que a gente começa a estudar uma coisa, 10 coisas aparecem, e assim como uma coisa vai crescer, vai crescer. Então, eu espero que queria, sobretudo, me agradecer a Carolina a presença aqui hoje, né, e todo o apoio que elas têm dado, né, desde a agência, para a gente poder executar o projeto, né, para a gente poder chegar aqui esses resultados aqui. E agradecer a todos vocês pela presença, ter sobrevivido até aqui. E é isso. Próximo passo também.